esse espetáculo ele surgiu da nossa vontade de conhecer um pouco mais sobre esse universo da prostituição, do trabalho sexual, né, de como isso é visto na nossa sociedade e de poder contar um pouco a história dessas mulheres, dessas profissionais, sem esse estigma que está sempre em torno do sexo, né, da profissão de acompanhante, de garota de programa. Tem muito tabu em torno disso, então a gente queria ouvir a perspectiva delas, das trabalhadoras, né, e ver como elas se enxergam, como elas percebem a profissão, a relação da profissão com a sociedade, do aspecto subjetivo que está em torno dessa vida de acompanhante, né. Durante um ano, mais ou menos, a gente entrevistou várias profissionais, né, de vários tipos, assim, desde profissionais da rua, profissionais de cabaré, profissionais de sites, essa prostituição virtual que existe, né, também. E ele foi feito com o acompanhamento de uma historiadora, que é a Juliana Volkmer, que entrou em contato com essas mulheres por meio do NEP, que é o Núcleo de Estudos sobre a Prostituição. Eu vim só fazer um Andretinho. Eu adoro observar o movimento das pessoas, como é que elas caminham, como é que elas cortam o ar, quais são as características delas, cacoetes, alguma coisa que eu possa, ou o estado de espírito que possa transferir pelo jeito de olhar, pela maneira de falar. Mas a música da peça, né, ela surgiu a partir dos improvisos e dos depoimentos. À medida que a Liane ia compondo as personagens, né, a gente ia brincando, foi muito na improvisação, e do improviso surgiram ideias. Então a trilha é toda composta a partir de blocos de Lego, digamos assim. São materiais melódicos, são motivos, são harmonias, né? E a partir desses blocos de Lego, né, eu improviso na hora, de acordo com o texto da Liane, né? Ela está dando o texto e eu estou interagindo com ela, né? É assim. Tem um tabu de ver a profissional do sexo num outro ambiente. A peça fala isso, né? Que não seja uma cama, que não seja um cabaré, que não seja um hotel. Então, essa relação com elas que passou por outras camadas delas estarem acompanhando os processos de ensaio. Eu achei que deu um tom de arte, de poesia para a história toda, para que as pessoas entendam que a gente está falando de acompanhante, então a gente está falando de sexo, a gente está falando de sacanagem, não é uma coisa que caiba arte no meio. Então eu acho que tem uma importância muito grande isso. Traz essa realidade de que existe arte em qualquer lugar. Elas iam nos ensaios, especialmente a Soila Mari e a Paula Assunção, que foram duas pessoas fundamentais assim na realização desse projeto, né? E estão em cena, pelo menos nessa primeira etapa de estreia de Porto Alegre, elas estiveram sempre junto, né? Então foi muito de ouvir também elas, o que representa realmente a categoria, o que não. E elas vêm de realidades muito diferentes. A Soila é uma profissional da rua, atua há 40 anos nas ruas de Porto Alegre, né? E a Paula é uma menina que atua pela internet. Então foi muito importante para a gente no processo. Essa escuta foi um lugar muito mais de escuta da nossa parte, né? Eu diria que essa peça conta a história de diversas acompanhantes, prostitutas, seja lá como a pessoa queira né, dar uma nomenclatura para isso, que não romantiza nem demoniza, que fala de realidades muito diferentes e que traz um olhar de respeito, principalmente, um pouco de drama, porque sim, a gente vive isso, todo mundo vive isso, independente do que faz. Sim, se fala sobre esse assunto, mas assim, através da voz delas, eu acredito que estejamos fazendo um trabalho assim novo, que está abrindo novas portas e é uma oportunidade para contemplar todo um público que não teve voz na arte e também para dar uma sacudida nos conceitos de quem está vindo assistir. Nossa, o retorno para mim foi espetacular, assim, sabe? Todo mundo falou bem bacana e teve umas que choraram, assim, sabe? Se emocionaram, assim, com algumas partes da peça, né? Então, um retorno foi bem grande, bem maravilhoso, assim, para mim, sabe? Foi bem estimulante também. Aí eu fui fazer uma pesquisa para descobrir o piseiro, o funk, né? Que são... E que para mim tem um paralelo muito bonito, assim, né? Porque são gêneros que estão nessa metáfora entre centro e periferia, né? Eu espero que esse espetáculo tenha uma vida longa, né? E que ele possa ir
se atualizando e, dependendo do lugar que ele for apresentado, interagindo com a realidade do local. E para mim, como musicista, foi uma experiência muito, muito bacana, porque me fez confrontar os meus próprios preconceitos musicais, além dos que são discutidos na peça. E é um trabalho que pode ser feito em palco italiano, pode ser feito em espaços alternativos, em bares. E ele tem muito essa ideia, né, de em cada cidade poder trazer algum relato do local e colocar ele em contraste com a situação dessa profissão no Rio Grande do Sul. Então, para a gente pensar também em termos de Brasil, em termos de Estado, como que a profissional do sexo se relaciona com a sociedade, com o seu trabalho, né?